Olá pessoal, aqui é Elcio Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Tava com saudade de você. Não faz tempo. isso de novo não some não. Faz tempo, O quê? né? Uns 3 episódios sem Verinha, a gente sente mal, né? Foi 2, né? Ah, não. foi 2. Foram 100. Olha O que sentimento, importância. o sentimento é de que foram É, doutora, essa mentira. dezenas. Mas falamos de você todos os episódios, né? Eu sei. Assisti. Ah, é. E hoje a gente está em presença mais do que especial da professora Vera Zimmermann. Tudo bem, professora? Ótimo. Muito obrigado por ter vindo. A professora Vera é psicanalista, professora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, coordena o grupo de bebês. A professora é especialista em saúde mental e emocional de crianças e bebês. Bebês. Como é que é isso, professora? Aliás, a primeira coisa que eu queria saber, acho que o nome da senhora é o nome mais legal que eu conheço. Ah, é? É Uau! Vera Blondina Zimmer. Isso é um recuerdo da minha avó. É. E é sobrenome? Não, é nome. Ah, é o nome composto. É. Vera Blondina. É, tinha que ter o nome da avó na família, senão... Ah, dava- e o nome da sua avó era Blondina. É, Ah, espanhola. não, alemã. Alemã. Mas era Blondina Catarina Felisbina Doroteia Zimmermann. Blondina Catarina. Felisbina Doroteia Zimmermann. Uau, nome de princesa, hein? É, só que ela não era. Não, né? Ela pretendia, de certo. É, nossa, mas realmente, eu adoro o nome. Obrigada. Me deu muito problema na infância, mas tudo bem. Tá. E eu diria assim, eu e a minha esposa, a gente tem tanta admiração pela senhora e um atestado assim, do tanto que a gente admira e confia, que quando a gente, que é psiquiatra, quanto mais informação você tem, mais minhoca você tem na cabeça. Aham. Aí, então eu e a minha esposa, poxa, com dúvida com o bebezinho, não, vamos levar lá na professora Vera para ela dar uma olhada e ver se tá tudo bem. Mas é isso, professora, fantástico, obrigado por ter vindo. E, professora, como é que é isso de saúde emocional em bebês? Assim, tem como a gente observar, fazer alguma coisa a respeito? É muito bom estar com vocês e poder estar falando desse tema para as pessoas entenderem melhor, divulgarem. Para nós é muita alegria, né? Porque o trabalho de intervenção, a gente chama agora intervenção oportuna, não precoce. Oportuna é mais delicado. Intervenção oportuna. Ele tem feito, assim, evitado doenças mentais ou então minimizado danos de uma forma muito linda. Uhum. E sobre isso que eu queria falar hoje, de exemplos clínicos e de pesquisas novas, porque o bebê do século XXI, né? Uau. É tanta novidade, né? Porque a gente tem hoje, você sabe, a medicina, uma das coisas que mais avançaram foi a tecnologia, né? Hoje os exames possibilitam se conhecer coisas que eu acho que nem a técnica da medicina aumentou tanto como a questão tecnológica, né? Sim. Então, essa tecnologia também possibilitou se conhecer muito do feto, por exemplo. Né? Hoje a gente quase nem diz mais um feto, a gente começa a falar e diz um bebê, porque a gente conhece tantas coisas desse período intrauterino pelo ultrassom tão poderoso. Né? Então, se sabe, hoje se avaliam movimentos do feto, que a gente prevê síndromes, prevê problemas, e, inclusive, se estuda hoje a pesquisa de ponta em relação ao autismo, né? Tem até uma pessoa na equipe que está fazendo pós-doutorado com uma turma de Israel e da França, estudando esses movimentos gerais desde o feto e nos primeiros 3 meses, que a gente chama de movimentos gerais do Prechtel, que é um neurologista que estudou isso. Então, hoje a gente sabe também que se tu intervém precocemente, avaliando esses movimentos gerais, tu já prevê que alguma coisa está errada ali, alguma coisa que vai atrapalhar a relação, o encontro da mãe, do bebê com o seu cuidador. Né?
Então, porque o que precisa acontecer até os 3 meses, mais ou menos, 4, né? A gente chama do encontro, né? Por que isso? Porque a criança, até os 3 meses, ela tem que se tornar... O corpo biológico tem que se tornar gente. Certo. O que é se tornar gente? Né? A gente fala em circuito pulsional e vou explicar para vocês o que é. Circuito pulsional. Pulsional. Mas é um nome complicado, mas é bem simples. simples. Porque isso aí dá para todo mundo trabalhar e todo mundo divulgar. Né? E dá para correr quando dá uma coisa errada. Uhum. Até os 3, 4 meses. Então, um bebê, ele tem que ser, quando ele nasce, ele tem que ser olhado. O que é esse olhado? Né? É o olhado, aquele que quando a gente chega na maternidade, todo mundo está babando em cima do bebê, dizendo, é parecido com o pai, é parecido com a mãe, não sei o quê. E a gente olha, meu Deus, é a bundinha ou é o rosto? E já estão, né, criando toda essa coisa que precisa acontecer. A gente precisa desse olhar que babou, alguém babou em cima de ti, imaginou 1000 coisas, já na gravidez, corpo que imagina, né? Isso é saúde mental. Então, ele tem que ser olhado. Mas eu vou enfatizar mais ainda o que é esse olhar. Eu conto a historinha da coruja na floresta. Vocês conhecem? Não. Então, eu adoro contar historinhas. A coruja estava na floresta, ela tinha 2 filhotes, e ela tinha que comprar coisas do supermercado. E as cobras estavam comendo todos os filhotes. E ela enlouqueceu, disse, mas eu vou fazer... Eu vou lá nas cobras e vou pedir, pelo amor de Deus. Foi lá e disse, pelo amor de Deus, não come meus filhotes. Eu tenho só 2, tem um monte na floresta, comam outros, não os meus. Aí as cobras encheram a paciência, né? E disseram, não, então diz como é que são os seus filhotes. Os meus filhotes são os mais lindos da floresta. Ah, então tá. E foi para as compras. Quando voltou, só tinha peninha no ninho. Aí ela chorava, gritava, eles prometeram, comeram meus filhotes. E foi lá e brigou com as cobras. E as cobras, nós não comemos. Comeram, não comemos. Os bichinhos que nós comemos hoje eram os mais horrorosos da floresta. Então, não preciso mais explicar, né, o que um bebê precisa no início. Esse ser olhado. E o que acontece daí? Ele tem que retornar o olhar. Esse é o segundo momento do circuito pulsional. Porque é o circuito, né? Tem que ter Então, ele tem que retornar. Quando a criança, o bebê tem já sinais de risco, né, por alguma coisa que não está bem, ele não retorna esse olhar. Né? Porque o bebê típico, as pesquisas mostram, o bebê típico, ele gruda no rosto do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, no caso, aquela mãe que está lá, ai, mas que coisa mais linda, ela tem... Isso é manhês, é uma outra coisa importante. Fazer esse manhês. Manhês é essa prosódia assim. Quando a criança tem dificuldade, essa prosódia, ela escuta. Entendeu? Ela é mais fácil para audição. Ah, é? É. A mãe depressiva, que tem um platô, ela não captura essa atenção do bebê. Então, a gente começa a atender com manhês, o manhês... Aí tu diferencia o que é um sinal de autismo já, de recolhimento, ou uma epigenética ruim no ambiente. Um ambiente que... Um ambiente que não está dando essa prosódia, esse olhar. Então... E quando a senhora fala de olhar, né? Aí... cara pensa na exceção, né? Mas isso pode acontecer nos outros sentidos. Eu estou pensando que a criança, por exemplo, tem um problema de visão. Sim. Não, olhar é um olhar... essa atenção, essa libido em cima, essa coisa amorosa nos cuidados. E que retorna... Retorna com o bebê... comportamento. Olhando. Porque marca ali, isso é neurológico, já faz uma marca, as primeiras inscrições que a gente chama, né? Depois eu falo o que é o terceiro momento. Então, ela retorna, e hoje tem pesquisas que mostram, porque isso que eu digo, as coisas de aparelhagem, assim, né? Se mede os movimentos que tem no rosto da mãe
fazendo manhês, nem sei dizer para você, dezenas de movimentos musculares. Tudo isso dá para medir. Então, o bebê fica... entendeu? Né? O que é isso? Ele não enxerga ainda as coisas, mas ele já sente... que aquilo é especial. Aquilo é especial, ele gruda. Então, ele tem que retornar o olhar. E isso também alimenta essa mãe que mais babona ela fica. Olha, ele olhou, ai meu Deus, olha aqui. E daí começa essa conversa, né? Conversa para cá, conversa para lá, manhês, dá uma prosódia linda. Né? Não, não, a gente fica super bobo nessa hora, né? O meu filho tinha acabado de nascer, aí tá no colo da mãe lá no quarto, e aí ele apertando meu dedinho. Assim, tudo bem que é reflexo, mas... não, ele quis apertar. E aí tem essa foto, eu adoro. Exatamente. Meu genro também tem uma dessa lá na maternidade. E a professora falando, assim, dessa questão, né, do olhar, o meu primeiro filho, eu lembro na sala de parto, que aí ele estava chorando, a enfermeira depois trouxe para perto, né, para encostar assim o rostinho, e ele movimentou os olhos na minha direção e parou de chorar. Ele parou de chorar e eu comecei, né, porque é muito emocionante. Porque já nasce com a memória da voz das pessoas. Essa é uma das coisas que já nasce tendo essa memória. Ele com certeza, porque assim, eu dei muita aula com ele na barriga, então ele me ouviu muito. Pois então. Então, gente, mas o circuito pulsional, ainda a gente não tem a tranquilidade dessa saúde mental, a base da saúde mental está estabelecida só no terceiro momento, que é assim, buscar ser olhado. Então, na ausência de ser olhado, essa criança vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Ou ela vai chorar. Lá na consulta do pediatra, se a mãe está falando pediatra, ela vai se mexer. Ela vai... E isso nesses primeiros 3 meses, não? 3 meses, 4 meses. Então, isso quando tem um bebê típico. Tá. E isso tudo que a senhora descreveu faz parte do que a senhora chamou de circuito pulsional. Então, tem esses 3 momentos. E o que é buscar ser olhado? A gente fala já na psicanálise, na psicologia, é a instalação do desejo. O que é isso? Vamos explicar. Né? Tem a memória de uma coisa boa. Esse cuidado, essa vivência de satisfação, esse cuidado. Aí, quando falta aquilo, tem uma... falta. É como uma fome. E aí vai fazer algo para acontecer de novo. Certo. Aí nós temos um ser humano. Porque isso vai para o resto da vida. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast. No fundo, é uma busca de ser olhado socialmente. Né? Então, a pessoa que instalou bem esse narcisismo inicial, né, que ela sentiu isso, como é bom estar com alguém, esse encontro que a gente fala, né? Quando ela estiver mal na vida, ela vai fazer alguma coisa para sair daquilo. Ela não vai ficar na falta. Né? A gente vê assim, as depressões que não... onde se põe, ficam, né? Não conseguem nem levantar da cama ou alguma coisa. Ou relações muito difíceis que não conseguem... né? Sair, buscar uma coisa melhor. Aí são sujeitos, são seres humanos com muita fragilidade nessas marcas. Não, eu ainda estou me recuperando aqui na minha ferida narcisa, que eu vi. Eu descobri que eu estou buscando ser olhado socialmente. Quero ressaltar que sou só eu, não é a Verinha. A Verinha tá vindo obrigada. Não, olha, isso é a saúde mental. Vou ter que aumentar a frequência da minha análise agora. Isso é saúde mental. Por exemplo, vamos pegar uma criança. Nasce um irmão, esquece dela, ela faz cocô no meio da sala. Maravilha. Maravilha. Maravilha, porque tipo, escuta, gente, ó, aqui, ó. Tô aqui. Eu vou fazer qualquer coisa para vocês voltarem. Ou então tá na escola, começa a sentir muito, ela vai incomodar. Né? Então, o resto
da vida, né? A saúde mental, uma criança saudável, ela briga e ela faz sintomas para dizer que tem uma coisa errada. Né? Às vezes o sintoma na criança é maravilhoso, porque é uma possibilidade do casal repensar o que está acontecendo na família. Né? Então, a gente já parte analisando isso. Olha, vamos ver o que ela está querendo dizer com essa história. Então, é muito bonito esse circuito pulsional. Então, é assim, ser olhado, retornar a olhar e buscar ser olhado. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se tem um bebê na família ou no ambiente que não está podendo fazer isso, tem que buscar ajuda. E agora eu vou explicar alguns casos para vocês verem como a gente age nisso aí. Né? Mas tem que correr, porque isso tem que ser instalado. Isso também coordena toda a parte perceptomotora, porque daí tem um eu, né? Começa a agir, né, no sentido de organizar o ambiente em função dessas experiências. Ele vai cobrar coisas, ele vai chorar, a mãe vai organizar um pouco. Ah, mas ele não gosta disso, ele gosta assim, ele gosta assado, ele gosta de dormir de lado, não, ele gosta assim. Né? Isso tudo começa a funcionar. Então, a experiência também do desenvolvimento, esse é digamos, o eixo norteador do trabalho transdisciplinar, que a gente fala com os bebês. O que é um trabalho transdisciplinar? É quando todos os profissionais podem fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, no nosso núcleo, né, a criança vai para uma sala de atendimento com os pais, ou com o pai, a mãe, uma avó, e sempre 2 profissionais, às vezes até 3, de diferentes áreas. Mas se o problema dessa criança estar com falhas nesse circuito, todos, a partir do seu olhar, vão fazer algo para funcionar. Né? Os residentes de psiquiatria, uma graça, essa experiência maravilhosa. O núcleo foi feito mais para eles terem essa base, né, de entendimento e ver ali em loco como um corpo biológico vai se transformando em gente. É muito bonito. E é alguma coisa linda quando, de repente, alguém diz, eu não quero. Né? Uma criança que vem toda amorfa, né? E ela diz, não quero. Aí todo mundo, uau, disse, não, que maravilha. Essas coisinhas simples, né, da vida mostram, né, uma marca de começar a se tornar gente, aquela pessoinha. E eu fico pensando, professora, até antes dos exemplos que a senhora vai falar, e a pessoa que está ouvindo e fica com essa angústia, e vai levar para quem? Porque eu fico imaginando, assim, eu posso estar errado, mas eu fico imaginando se até os profissionais de saúde não especialistas nessa área, se eles têm essa dimensão da possibilidade de reconhecer esses sinais precoces e a possibilidade de intervir. Porque eu fico pensando, mãezinha, não, é porque o pai é tímido, ou não, é porque tal coisa acontece, sabe? Não, cada um tem seu tempo. A gente ouve um pouco esses discursos, né? Hoje nós temos, o trabalho com bebês está bem mais divulgado, nós temos mais centros, mais profissionais, se faz treinamento, nós temos instrumentos, como a gente chama o IRD, que é uma detecção de falhas. Os pediatras já sabem avaliar um pouco, né? Mas ainda deixa muito a desejar, porque, por exemplo, o nosso núcleo é o único que, em São Paulo e mesmo no Brasil, que junta corpo e psiquismo. Porque todos os lugares, ou na pediatria, trabalham a questão do desenvolvimento, ou na parte psicanalítica, trabalham o psiquismo. E o nosso, quando eu pensei esse modelo, porque eu pensei justamente o que eu posso contribuir para a medicina aqui na Unifesp, porque eu vim do Sul, trabalhava na psicologia e cheguei por outra questão e, né, ninguém me convidou. Aí eu disse, o que eu vou marcar aqui? Como é que eu vou instalar o desejo aí de ser olhada? Que é a função social, né? Então,
criar um espaço onde os residentes pudessem aprender a juntar corpo e psiquismo e ver como nascem as doenças, né? A complexidade de uma cena, vou mostrar para vocês, a complexidade de uma cena de um desencontro de olhar, por exemplo, né? Que eles possam ter isso. Mas é muito difícil. No Brasil não tem nenhum serviço de residência que tenha isso. Psiquiatria infantil. Né? Não, e eu vou dizer assim, que os residentes, né, e eu por algum motivo eu não tive a oportunidade de passar no serviço da senhora na minha formação. Mas os residentes da psiquiatria da infância que rodam são apaixonados. Assim, porque eles ficam encantados. Porque, assim, bebê, todo mundo, o que eu vou fazer com o bebê? Aqueles homens. Agora, isso é a coisa mais querida, eu amo eles. Eles lá no chão brincando com os bebês, com as crianças de 1 ano e pouco, e encantados, assim, com os resultados. Sim. Né? Porque ninguém tem essa ideia, né? Se não teve ainda um filho. É só quando a gente tem um filho, depois a gente vê. Não, e é o que a senhora falou, a gente tem tanto mais informação tecnológica, até para dizer que esse período é único, né, na formação do cérebro infantil e da mente infantil, do psiquismo infantil, né? Então, eu disse assim, eu fui para a França, para todo o Brasil, vendo modelos, né? E eu queria algo que realmente juntasse, né, a visão psíquica com todos os problemas do corpo físico. Né? Então, até esse caso clínico primeiro que eu vou falar, assim, rápido, assim, vou fazer vinhetas. Tá? Professora, se a senhora me permite, antes da senhora começar, eu fiquei aqui pensando, né? Então, essa fase inicial dos 3 meses, e a gente está aqui inicialmente considerando numa situação normal. Os bebês, por exemplo, que têm qualquer problema, que nascem prematuramente e vão ficar, por exemplo, um tempo no hospital, como é esse ser visto? Olha, nós temos o nosso perfil, ele não trabalha com coisas graves assim, né? Às vezes, mas aceitamos. Por exemplo, nós trabalhamos agora no ano passado com uma menina que veio praticamente cega com herpes zoster. Como é que é? Herpes zoster. Que teve na visão. Na retina. E aí, como nós temos na equipe uma ortóptica, que trabalha com problemas de visão dos bebês, e ela tinha essa paciente no consultório, e ela disse, Vera, pelo amor de Deus, os pais precisam de ajuda, porque às vezes a gente pega esses casos assim para organizar a situação familiar, para a família aguentar ou poder modificar, né, esse trabalho com a criança. Tem uma criança que tu espera tudo bem, e quando chega não está bem, é um desastre. Né? E eu até quando eu fui ver a criança, eu disse, não, vamos fazer, mas eu não gosto às vezes de pôr, porque não é a nossa população. Eu tenho medo que comece a vir só esses, e aí eu não sei negar, né? Daí eu fico mal. Então a gente cria um problemão. Mas eu disse, olha, vamos avaliar, vamos fazer um trabalho. Essa criança, quando veio, ela não se mexia, era uma criança de 8 meses. Assim, tinha uma visão assim, só quando tu chegava num lugar muito específico ela enxergava. E aí eu fui fazer a triagem e cheguei perto dela. Ela tinha uma movimentação na boca. Sabe, uma vida na boquinha, coitadinha. Ela estava parada, assim, por outras dificuldades, teve um monte de questões médicas. Aí eu disse, mas ela quer alguma coisa, ela quer, mas ela não quer chupeta. Eu disse também, chupeta, né, não é vida, né? Aí a TO já estava do meu lado e nós começamos a organizar o corpinho dela para ela poder botar a mão na boca. Bom, na primeira sessão de triagem, a TO fez uma manobra que ela pôde colocar a mão na boca. Essa mãe chorava, porque não tinha conseguido organizar o corpinho dela para pôr a mão na boca. E a partir daí, a gente deu alta para ela agora, porque ela precisa de um atendimento especializado, mas a menina evoluiu.
quarta-feira a gente apresentou na reunião clínica, a gente quase chorou, porque ela evoluiu muito, eu não acreditava, mas a partir só desse sinal de vida oral. Né? Se faz todo um trabalho para esses pais, claro, trabalhamos o casal, que era separado, tinha problemas, então entrou vários tipos de abordagem. Né? Mas, eu te dizer assim, não é esse o nosso caso. O que eu queria falar, uns 2 ou 3 vinhetas para a gente trabalhar em cima disso. Me interrompe, por favor, porque eu sou muito faladeira. Não, pode, manda bala, professora. Tá. Então, a gente tem uma população que nós atendemos, que nós consideramos de risco, irmãos de autista. Porque as pesquisas mostram que 25% a 30% pode repetir. Né? Então, por exemplo, essa criança que eu vou falar, nós atendíamos uma criança de 2 anos com uns sinais de autismo muito importantes, está sendo atendido no núcleo, agora ela completou 3 anos. Provavelmente ela ia fechar o diagnóstico. E aí a mãe engravidou, e a gente acompanha toda a gravidez. Né? E quando ela ganhou era dezembro, e ela entrou em férias. Quando ela voltou, em fevereiro, a criança estava com 3 meses. Né? E nós de olho, né? Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece. Quando ela chegou, subindo a escada no primeiro andar, com o bebezinho assim, jogado assim para frente, com a mão segurando outro menino, subindo para atendimento. E eu me acocorei e comecei já a falar com o menino, né? Mas que coisa mais linda, vou te conhecer, que bom, fulano, né? E ele me olhou e deu risada. Aí eu fiquei numa alegria só, digo, opa, né? E até fui depois para a reunião, digo, acho que não vai acontecer nada, esse está bem. Aí, na outra semana, eu disse, vamos tentar ver, porque daí veio a mãe com coisa, ela tem que ficar na sala do atendimento, não pode vir 2 vezes, enfim. Aí eu peguei a metade da sessão do outro e fui ver. E ela disse, doutora, não está nada bem, não. Ele não me olha, ele olha para trás. Aí eu quero mostrar para vocês a complexidade da cena. Para mim, naquela posição, ele conseguiu olhar e sorrir. Agora, quando colocava numa posição assim de troca de cuidados ali, ele fazia assim e estirava as perninhas. Ela, com a ansiedade, a angústia, que tenha mais um filho autista, né? Ela já disse, ele não olha para mim, doutora. É uma mãe super difícil, assim, muito querida, amorosa, mas assim, com muita pouca estimulação, sozinha, uma família muito pobre. E tinha tudo para eu pensar assim também, bom, uma ex dela é ruim, ela não está conseguindo capturar esse bebê. Mas nós temos uma equipe multidisciplinar, não fica aí a avaliação. Aí vai para a avaliação dos movimentos gerais, que eu estou falando. É uma filmagem que a gente faz da criança peladinha na cama, de cima, sem estar olhando para ninguém, durante 2 minutos, 3, para ver que movimentos ela tem. Tem um determinado tipo de movimentos que são movimentos esperados de uma criança típica. E nesse exame, né, a Teó nem estava de férias, nós olhamos até os residentes, professora, não está certo, tem uma coisa errada. Eu disse, vamos esperar a Pérsia e vamos ver o que tem. Bom, essa criança tinha uma hipertensão nos membros inferiores, né, que fazia com que aquilo, quando ela ficava na posição assim... Aquela posição era desconfortável. Então, ela fazia assim. Não é que ela estava recusando a mãe. Aí, o que se entra? Né? Se entra com toda uma organização desse corpinho. Né? Por exemplo, uma posição das principais. Né? Tu pega a criança, né? Põe as perninhas aqui assim, né? Segura os omoplatas dela por baixo, assim,
De tal maneira que tu desestabiliza essa hipertensão. Na hora que fica a bundinha aqui na barriga e as pernas aqui e as mãos aqui, ela... Consegue ter a mobilidade. E aí ela olha para a mãe e sorri. Então não era o problema com a mãe. Né? Então vocês veem... Que complexidade, né? Aí, vamos mais além, né? Aí ela entrou na creche e a gente entra em contato com a creche, que tem todo esse trabalho, né? Lá no fim do mundo, no telefone. Aí, disse, mas ela é ótima, criança curiosa, olha para todos os lados. Aí nós já tínhamos que entrar, né? Não é? Ela estava lá pivoteando no chão, olhando para os lados, porque ela não... Por causa do desconforto. Da postura. Parecia uma criança que estava bem. Então, aí tem que orientar para pôr um antiaderente, uma borracha antiaderente, onde ela está no bebê conforto, porque senão no bebê conforto ela também vai para trás. Organizar a postura para ela poder fazer vínculo com as pessoas. Com as pessoas. Então, vocês veem, isso rapidamente vocês têm ideia, né, sobre essa população. Algo que uma coisa simples podia se tornar um fator de risco grave. Né? Porque olha a bola de neve, não olha para mim, já é igual um autista, já... E aí nós já temos uma patologia. Sabe que a senhora falando, né? Porque uma das preocupações, e durante alguns anos eu trabalhei também com essa ideia de intervenções oportunas, né? Um dos, digamos, dos possíveis efeitos colaterais disso, dessa ideia de fazer intervenções oportunas, é você estigmatizar alguém que não é doente e fica com aquele carimbo de que tem algum problema, sendo que você está fazendo uma intervenção para prevenir, assim. E nesse caso, nesse exemplo, você está ao contrário, né? Uma avaliação completa que foi capaz de identificar, não, o que precisa é de outros ajustes, né? Isso. Como é que a senhora vê essa dificuldade essa linha tênue, assim, entre não patologizar algumas situações e, ao mesmo tempo, conseguir identificar e trabalhar precocemente? Isso é um problemão, né? Mas hoje, infelizmente, a gente tem, às vezes, por exemplo, diagnósticos muito precipitados, por exemplo, de autismo é uma coisa séria, né? Porque muitas pessoas aprenderam algumas coisas e saem achando, né? Que sabem. Que sabe que a gente pode fechar diagnóstico antes dos 2, 3 anos. Vai com os primeiros meses num médico e diz, não é autista. Tem N tipos de fechamentos, tem comorbidades que parecem algo. Então, eu não sei, sabe, tudo que a gente tem que fazer. E eu ainda acho que olhar precocemente pode ajudar, né? Se a pessoa for bem informada. Essa é a questão. E, por exemplo, hoje nós temos um trabalho que está sendo menino dos olhos meu, assim, que é acompanhar bebês de mães que tiveram ou têm quadros graves. Né? Inclusive uma psicótica na gravidez, que a criança teve que tirar a criança urgente, porque ela estava assim, tendo um surto completo. Assim, né? Então, esses bebês, elas não têm nada, né? Assim, quando nascem. Mas o que tem em cima deles? Um super olhar da família e da própria mãe, com medo que essa criança vai ficar doente. Então, o trabalho que a gente faz de acompanhar o desenvolvimento e organizando a experiência da mãe, mostrando as dificuldades, ou então só mostrando as coisas que estão bem. Né? Olha como está bem isso aqui, olha como isso aqui. Tu vai mostrando o desenvolvimento. Né? Porque, vou pegar um exemplo. De repente, a criança é estranha, que é natural no primeiro ano. Ela começa a ficar com medo. Ai, meu Deus, ela já fica achando... Não, tu explicar, não.
Que bom, ela é muito inteligente, olha, ela está estranhando, ela separa o familiar do estranho, a menina é super inteligente. Né? Tu tem que mostrar as coisas de outra maneira e tranquilizar. Por que até os 3 anos? Porque eu acho que até os 3 anos, se tu segura toda essa patologia em cima da criança, ela vai para a escola, ela tem outras identificações, mesmo que tenha uma família muito grave, ela vai ter outras oportunidades de identificação. Então, é importante segurar. Né? Então, esse exemplo, por exemplo, uma mãe grave, uma das coisas que ela faz, que a gente avalia, né? Ela poupa muito o bebê de esforço. Né? Isso é uma das coisas que a gente avalia. A mãe dá oportunidade para o bebê se esforçar ou ela intervém e poupa o esforço. É uma superproteção. É porque essas mães graves, ver um bebê chorar, para elas desperta a depressão nelas. Né? Então, elas poupam o esforço. Então, aquele exercício que o bebê tem que ter de botar de bruço para fortalecer, ele começa a chorar, claro. Ela já tira. Né? Ou então, tem que botar um brinquedo uma certa distância, né? Para ele ficar aqui e querer. Tá? Ela já põe perto. Sim. Então, casos, assim, uma mãe gravíssima que a gente acompanhou, mas assim já tinha internações, toda cortada, passou por on-boarder, aquelas coisas assim que ninguém dizia que ela poderia fazer uma boa maternagem. E ela fazia isso, assim, o bebê chegou com atraso e a gente organizando, quando ela sente que tem uma rede olhando, ajudando, elas se tranquilizam. Né? E aí sobra espaço para esse bebê se desenvolver melhor. Então, é um trabalho de intervenção oportuna que, justamente porque tem essa possibilidade de se formar um vínculo com N vieses patológicos, não é nem o genético, é o epigenético, é ali a vivência, a família em cima. Não, tu está criando mal, não, todo mundo em cima. Né? Aí a gente... Esse caso que eu estou pensando agora, um dia eu tive que dizer assim, não, tu disse para tua tia, dei meu cartão, que a doutora Vera está cuidando de vocês e não vai acontecer nada. Pode dizer para ela ficar quieta, né? Que eu sei o que tu está fazendo. Bom, ela foi para casa com o meu cartão, voltou realizada porque a tia ficou quieta. Né? Então, coisas assim, intervenções muito... Nessa situação que você está descrevendo, talvez estivesse pensando em tirar a guarda? Nem é só a guarda, só atrapalhando. Nada que ela fazia estava certo. Entendi. Né? E ela, com a insegurança dela, com todas as crises, doenças... Sim. Né? E ela estava sendo uma boa mãe, mas estava impossível. Ela não tinha nenhum amparo para dizer que ela estava sendo boa. Precisou a equipe entrar, né? E a gente acompanhar e dizer, não, olha, tá bem isso aqui, olha isso aqui. Sabe, professor, que eu fico pensando isso, né? A evolução, assim, a nossa sociedade, a gente vai ficando cada vez com um núcleo de relações menores, né? E a maternidade, a paternidade acabam sendo muito solitários, né? Fico imaginando que era muito diferente na época dos meus avós, minha avó paterna, que teve 13 filhos e ali não sei quantos irmãos e não sei quanto, aquela coisa, um monte de casa de parentes juntos, é muito diferente, né? É muito. E mesmo as pessoas que têm a rede, todo mundo trabalha, mesmo os avós trabalham, né? É muito complicado, né? Eu, com meus netos no outro país, eu vou agora no carnaval só porque a minha filha tem que ir no casamento em Marrocos com o genro. Ela disse, mãe, tu pode vir ficar aqui? Claro, privilégio, eu posso ir lá ficar uma semana em Madrid com meus netos. Né? Mas as pessoas não conseguem, elas trabalham, elas têm que... Não conseguem fazer isso. E sabe que é outra coisa difícil, professora? Que assim, eu estou falando mais no contexto de pais de classe média, assim, né? Você tem acesso a um monte de informação, então tem curso para todos os aspectos da maternidade disponíveis por míseros R$7.000. Dá uma confusão na cabeça dela. E aí você
dá uma confusão, fica uma loucura, né? E é alguém que quer fazer o melhor possível, a gente até teve um episódio disso, né? Que como hoje em dia é muito mais... A decisão de ter filhos é muito mais uma decisão e menos uma obrigação, né? Uma coisa natural. Só que aí quando você decide, vem o peso de fazer aquilo com excelência, né? Aquilo você tem que fazer bem. Aí você já lê 500 mil livros de como desenvolver, como aumentar o QI do seu bebê. Sei lá, o que isso quer. E aí é desesperador isso, né? E você fica muito... o meu ponto você fica vulnerável, inclusive, a charlatões. Não, e tem um excesso de informações. Vou dizer para vocês, em 2009, um congresso na França, uma das pesquisas que mais me deixou tonta, né, era assim, vou contar para vocês, foi feito num hospital com uma psiquiatra, psicanalista. Ela colocou uma grávida monitorada, os batimentos cardíacos do bebê e dela. Né? Então, em 3 situações. Uma situação só pensando no feto, a outra falando manhês, e a outra falando com a outra pessoa na sala. Certo. Isso em 2009. Né? Aí, o que se viu? Quando pensava no bebê, aumentava, no feto, olha que eu sou de bebê, aumentava os batimentos cardíacos do feto. Só pensando. Só pensar. Quando falava manhã, subia. Quando falava com outra pessoa, não acontecia nada. Então, isso até hoje, né? Essa comunicação bioquímica, a gente pode chamar, né? Por som, por energia que passa, tudo que acontece ali, isso para mim até hoje é um motivo de reflexão. Né? E tem muitas pesquisas nesse sentido. A comunicação, né? Então, pensa bem, que eu me lembro, a primeira coisa que eu pensei, ainda bem que meus filhos já nasceram. Nessa hora, quando eu vi essa pesquisa. E quando eu conto, eu sempre fico preocupada, assim. O que eu estou pensando? Não, assim, as coisas são... A comunicação é muito, né? O que eu diria? É uma cena muito complexa. Quando a gente vai ter um filho, tu tem que esquecer tudo isso. Você sabe, professora, que quando a Grat estava grávida, teve um jogo... Eu gosto de futebol, né? Não sei se ela gosta. Teve um jogo do Galo, do Atlético Mineiro, que é meu time. E aí, assim, gol no último minuto, eu escuto da barriga assim, gol! Você acredita, Verinha? Eu acredito. Pois é. Eu acredito que ele disse gol. Tinha que olhar, colocar o ouvido bem pertinho. Não, assim, uma... Já está na hora? Não, eu acho que a piada desconcertou. Mas eu acredito que ele disse gol. A gente tem que acreditar. Não, ele falou mesmo. Inclusive, a história que ele mais gosta que eu conte é a história do Galo campeão brasileiro. Tá vendo? Não ficou isso. Genética. E já nasceu atleticano, não foi influência minha. Eu sei. Não foi, já nasceu. Não tem dúvida nenhuma. Eu não sei como, já nasceu com a camiseta do Galo. Incrível, né? Eu não sei como. Achei que ia vir a placenta, veio a camiseta do Galo. Esse olhar que torna esse corpo biológico um ser humano. Babando já, assim, inventando histórias, parecido com o avô, vem de camiseta. Então, isso aí é que movimenta a nossa máquina inicial e transforma a gente E professora, a senhora disse que tinha uma outra vinheta pra gente. Então, uma outra... Porque essa eu falei num trabalho sensório-motor que estava dificultando esse encontro, esse olhar. Porque você tem que ter esse encontro que movimenta a pulsão, como a gente diz, psicanálise, né? O desejo, e isso que faz o sujeito depois ir buscar coisas para a vida dele, um eu. Né? Isso forma. Circuito pulsional. Eu estou lembrando aqui as palavras-chave, né? Circuito pulsional, manhês, galo.
Nós vamos achar mais. Tá bom, vamos lá. Aí, esse também, um irmãozinho de autista, isso foi em plena pandemia, a gente trabalhou com... Bom, o que foi nessa pandemia? Eu comprei, mandei para o meu Mercado Livre, o suporte celular, para a mãe poder... Porque era assim, casas... Sim. Né, para poder atender, ela não tinha... O celular caía, enfim. Bom, esse nasceu também na pandemia e é irmão de uma criança também atendida com sinais de autismo grave. E essa mãe estava muito insegura. E acontecia assim, da gente estar ali vendo assim, o bebê olhava para ela e ela dizia, ele está dormindo. Era uma negação, assim, uma angústia de encontrar o olhar, o medo. Ela estava em pânico. Então, a gente teve que construir uma situação intermediária. Então, a gente disse, a gente viu, não, ele está olhando, isso aí vai dar rolo. Né? Não, ela não vai. Né? Aí, a própria, uma das pessoas da equipe disse assim, tu não pode construir um varalzinho para ele botar no carrinho, assim, tinha 3, 4 meses, né? Com coisas que tu gosta, constrói assim, com coisas simples. Né? Ela diz, eu tenho uma corujinha que eu amo, que eu quero que ele brinque. É uma corujinha dela, assim. Né? Então, faz esse varal. E a mãe, porque assim, ela fazer algo, né? E aí qual era a ideia? O bebê olhar para esse algo e ela ver que o bebê gostou desse algo. Aí ela poder começar a se aproximar. Né? Olha, vocês verem como é sutil isso. Aí ela fez uma corujinha linda, botou no meio do varal. E o bebê olhou e batia e adorava. Isso, ela veio dizendo para nós, ele gostou muito da corujinha. Ela queria dizer assim, ele pode gostar de mim. Ele pode olhar para mim também. E a partir daí, ela afrouxou e ocorreu esse encontro. É alguém que estava com tantas fantasias. Fantasias, medos, insegurança, porque tinha um filho que ela achava que não tinha feito nada certo com ele, né? E ela comparava tudo, e com esse eu não fiz, e com esse estou fazendo. Então, estava se sentindo totalmente fragilizada e impotente. Se a gente não fizesse essa intervenção ali, ele teria problema, porque ela não estava vendo ele olhar para ela. Gente, negação absoluta, ela não via. A gente estava ali no vídeo olhando, mas assim, ele não está dormindo, ele está te olhando. E ela, ele está dormindo. Assim, é uma loucura, né? Da angústia. Professora, e isso que eu vejo do discurso dos colegas que aprendem com a senhora, o quanto é maravilhoso o avanço que é possível nesse período, né? É muito lindo. Adorei a intervenção oportuna. Porque precoce parece que é antes da hora. Isto. Né? Por isso que não se usa mais. Intervenção oportuna. Na hora ali. Na hora. Né? O quanto é transformador. Na infância inteira, a gente vê isso mesmo na adolescência. Claro. Né? Essas coisas... Não, vai se fechar. Pequenas intervenções que fazem uma diferença brutal nas ferramentas que a pessoa carrega consigo mesma. Mas nesses primeiros 3 anos é outra dimensão de impacto. Né? Isso. Então, eu acho que nós estamos falando do excesso de informações, eu acho que atrapalha. Né? Esses grupos de mães também atrapalham, porque é como a mídia, assim, só mostra as coisas boas, então, assim, de repente, comigo não está acontecendo isso, né? E a mãe fica extremamente atrapalhada, né? Mas isso veio para ficar, não tem mais saída. A gente tem que trabalhar com esses danos, né? E fazer intervenções dentro do que é possível. Eu lembro que a Graça amamentando, você ia conversar com as pessoas... Não, a minha amamentação foi maravilhosa, foi tão tranquila. Nossa, não teve problema nenhum. Não, e aí as pessoas imaginam uma cena paradisíaca e é um inferno num primeiro momento, né? Sim. Eu lembro que minha mãe fala, como é que eu era como bebê, mãe? Não, eu só chorava quando tava com sono.
super tranquilo. Mas a gente O bebê esquece. fica com sono quantas vezes por dia? A gente esquece. Isso é muito bom, viu? A gente esquece tudo, porque agora com meus netos, eu digo assim, ai, vocês não me incomodaram tanto. Eu digo às vezes para ela assim, mãe, aí... Aí eu disse, mas eu tenho uma neta que grita. Aí eu dizia, ai, tu não gritava tanto. Aí o meu filho disse, mãe, tu esquece da Ana, tu lembra X, Y, Z? Ah, é mesmo. Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Mas é impressionante, professora. Nossa, parabéns pelo trabalho. E eu vejo que o seu trabalho assim, na fronteira do conhecimento, né? Antenada com o que há de mais moderno. Que tem que estar acontecendo lá, pesquisas últimas. Assim, isso do sensorial, né? É uma coisa nova, porque quase ninguém conhece, nem os pediatras conhecem essas mínimas modificações de posição para provocar esse encontro, para, né? Não, são coisas muito sofisticadas de neonatologia. Na fronteira da ciência, mas ao mesmo tempo resgatando coisas que eu acho que são ancestrais também, né? Sim. O manhês. Tu sabe que uma das primeiras flautas da humanidade tem a coisa musical do manhês. Ah, é? É. Essa era uma observação que eu estava aqui pensando, foi, né, transmissão de pensamento, porque na área, por exemplo, da nutrição, tem se falado muito, né, o futuro é ancestral. E aí a professora trazendo, né, as pesquisas de ponto, o que existe de tecnologia, no sentido de fazer já essa verificação, e eu ia fazer justamente essa pergunta, né, então, o quanto... Às vezes, a própria ancestralidade, né? Porque a gente está falando de corpo, de sabedoria do corpo, da integração entre os sistemas, é capaz de interferir, né? E oportunizar um aprendizado distinto, né? Então, o quanto, de fato, né? Está completamente justificado esse maravilhamento, né? Dos residentes e de toda a equipe, porque... são recursos, né? Não são coisas... A gente tem que se voltar muito para o corpo. Hoje, por exemplo, o meu neto, que tem 5 anos, na escolinha, eles fazem yoga e fazem meditação. Não, a última vez que eu estava lá... Que graça. Antes de dormir, ele disse, vovó, vamos fazer meditação. Eu digo, tu tem que me ensinar. Né? Aí sentamos, coisa assim, ele... Como é que se põe? Tem um jeitinho da mão na meditação... Então, eu com 70 anos aprendendo a meditar com meu neto de 5, que são coisas, né? São voltas a coisas muito bonitas. Mas eu lembrei de uma outra... agora eu sempre lembro de uma outra coisa. Uma pesquisa de ponta agora com essa coisa do sensório motor, né? Por exemplo, se a criança tem uma dificuldade sensório motora, ela não se aninha. Sabe quando a mãe diz assim, ele não gostava de colo? Tu vê que coisa triste, porque a mãe fica achando que não gostava do colo dela. Às vezes é uma dificuldade. Uma dificuldade sensório-motor ali, a criança fica mal. Né? Então, uma pesquisa está sendo feita, assim, como uma criança que tem uma dificuldade sensório-motora e uma criança que não tem, como a mãe larga ela na cama. É incrível, gente. Porque a criança que está bem, ela se aninha. Sabe aquela coisa gostosa? Ela gruda no teu corpo, porque ela tem uma motricidade, tudo está bem. Então, já facilita esse amor, essa troca amorosa. A criança que não está... Então, a mãe com a criança sensório motor, ela larga na cama. Assim, é quase um pacote. A criança que está toda aninhada vai mais devagar. Vai... É mais difícil desapegar. Vocês veem assim, só naquilo ali, os israelenses estão fazendo essa pesquisa linda, né? De mostrar como pequenas coisas, né, geram uma patologia mental. Sim. Porque já dá um desencontro na relação, no vínculo. Sim. E a mãe não sabe, a mãe interpreta. Assim como antes era assim, não tinha leite, a criança tinha uma hipotonia na língua e
não sugava bem, ela dizia não gosta do meu seio, ou não... Interpretações. Sim, as marcas que isso gera, né? Bom, um monte de coisa, gente. Mas isso de colocar assim, eu devo dizer que pai não, pai só joga assim. Mas teve uma mãe que não jogou, senão ele estava ferrado. Joga assim, cai na cama, balança, aí fala, de novo. As coisas pequenas não são pequenas. Não, são grandes. Adorei, professora. Nossa, que honra. Eu não paro de falar, né? E que sorte ter a senhora perto, assim, de poder... Eu amo esse trabalho. Aprender. A gente sou apaixonada. Felizes aqueles, né, que podem ter... E olha que eu trabalhei anos com gravidades adolescentes. Meu doutorado é em adolescentes graves. Enxugando gelo, sabe? Depois eu cansei, digo, chega, deixa eu ir para onde começa o negócio. De fazer essa intervenção, oportuniza tanto. Não, depois a gente vê tanta desgraça, e eu acho que os residentes de psiquiatria vão passar a vida vendo muita desgraça cada vez mais. Então é muito importante eles terem essa marca, né, de como começa e como a gente pode ajudar a evitar. É lindo, professora, parabéns. Adorei. Obrigada, queridos. Maravilhoso. E assim a gente encerra mais um episódio do Mentes em Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.